A história não é nenhuma novidade. Nada que não tenha sido reproduzido inúmeras vezes por outras produções que nos remetem à obra como Contatos Imediatos do Terceiro Grau de Steven Spielberg, mas que aqui se diferencia pela forma como o realizador escolhe contar essa história. Para mim, é o seu maior acerto. Meu nome é Fábio Bellotti, este é o experimento número 1 do Café Videolab e te convido a me acompanhar pelos mistérios de uma noite no Novo México. Se você está aí rodando a videolocadora dos streamings, buscando um sci-fi despretensioso para assistir, talvez tenha acabado de encontrar. The Vast of Night, ou A Vastidão da Noite, é um filme dos Estados Unidos que rodou por festivais em 2019, mas que estreou como conteúdo original Prime Video somente em 29 de maio de 2020, e surpreendeu. No sentido mais amplo, não só positivamente. Dirigido e escrito pelo estreante em longas Andrew Patterson, que divide a escrita do roteiro com Craig W. Sanger, e entrando na categoria de filmes de baixo orçamento, custando cerca de $700 mil, A Vastidão da Noite tem todas as características de um filme de realizador estreante, com destaque para os excessos, pirotecnias audiovisuais e escolhas que podem parecer contraditórias. Mas como diz o ditado, é melhor pecar pelo excesso de vontade do que pela falta. Embora que com um pouco mais de esmero e tesouras mais afiadas para achar o ponto de corte em algumas sequências demasiadamente longas, talvez permitissem essa modesta, mas potente produção alçar voos até mais altos. A história se concentra na noite em que dois personagens, Faye, interpretada por Sierra McCormick, e Everett, interpretado por Jake Horowitz, descobrem um som intrigante e começam a investigar, enquanto a cidade para assistir um jogo da Liga de Basquete Estudantil, um ótimo e convincente pretexto para justificar a cidade vazia, sendo o evento esportivo o que inicia e encerra o filme. Na verdade não, bem que eu queria que fosse o jogo que começasse o longa, mas há uma sequência anterior, uma espécie de prelúdio, que achei um tanto quanto desnecessário, por não agregar a narrativa e demonstrar um dos excessos comuns em realizadores estreantes ao querer demonstrar habilidade com a linguagem, aplicando a metalinguagem, recurso em que há uma reflexão do filme dentro do próprio filme, mas que não funciona muito bem. Composto por longos planos-sequências que se intensificam e reduzem a duração das cenas à medida em que a tensão cresce, elementos de suspense e terror são inseridos de maneira coesa e segura. No entanto, faltou polimento nos planos mais longos, que apesar de bem executados, de demonstrarem a habilidade de direção e atuação convincente do elenco, algumas vezes me parece passar do ponto. Como aquele esperado e delicioso bolo que assa no forno, mas que queima um pouquinho se esquecermos de tirar no momento certo. Mas o mais interessante é o dispositivo que o realizador utiliza para materializar suas melhores ideias, a história oral. Desde o prelúdio, pequenas histórias são narradas em modo on, não ilustrativo, em que acompanhamos em tela as ações e reações imediatas dos personagens, sem qualquer insert explicativo. Precisamos confiar nessas histórias porque aquelas palavras são o que temos, assim como os personagens, que por viverem na época em que o rádio ainda era um meio de comunicação muito popular, escutam de um ouvinte da emissora local que Everett trabalha um dos pontos de virada do filme. E abro aqui um parênteses, porque é impossível não lembrar da transmissão em que Orson Welles narrou em 1938 na rádio uma adaptação de A Guerra dos Mundos de A.J. Wells, simulando uma invasão alienígena que provocou pânico em seus ouvintes de Nova York. Ladies and gentlemen, following on the news given in our bulletin a moment ago, the Government Meteorological Bureau has requested the large observatories of the country to keep an astronomical watch on any further disturbances occurring on the planet Mars. Apesar de toda a descarga de tensão das histórias narradas em planos importantes do filme, eu me senti confortável ao perceber que foram um gatilho para recuperar algumas memórias de infância. Alguns episódios em que, ao visitar alguns dos meus tios ou amigos familiares, em lugares idílicos nas minhas lembranças, o momento mais aguardado eram as histórias que meus tios contavam rodeados de primos e primas em uma fogueira ou no fogão a lenha, mas que assombravam minhas noites e habitaram todo o folclore da minha infância. Desde lendas conhecidas como Saci e o Curupira, sempre em encontros com os próprios contadores, que também eram os protagonistas,
Até lendas locais, como da enchente das goiabas, em que javalis gigantes de olhos vermelhos apareciam para comer as frutas acumuladas pelas chuvas, e grandes arcos de aventuras inspiradas, creio eu, por Indiana Jones, com caçadas a artefatos arqueológicos e elementos geográficos locais e indígenas. E que grande experiência esse filme me trouxe em me reconectar com essas lembranças longínquas. É admirável como as histórias narradas no filme nos conquistam ao ponto de capturar nossa atenção e construir todo o imaginário com o auxílio da excelente trilha sonora composta por Eric Alexander e Jared Bulmer, e se conectam, se complementam e nos encaminha para o último ato do filme, que apesar de visualmente deslumbrante, autossabota sua própria trama ao abandonar os elementos que esculpiram admiravelmente os 2 primeiros atos. Ao ter o coração aquecido por este combo de histórias, eu esperei assistir algo como Homem da Terra, um filme de 2007 que se sustenta inteiramente com este recurso, mas acho que a empolgação me fez esperar demais. O desfecho de A Vastidão da Noite, até certo ponto previsível, não é ruim. O problema é que fica no padrão da normalidade, o que acaba por produzir uma fratura na narrativa que se consolidou mais na incerteza das palavras do que na verdade das imagens. Uma pena para todo o esforço tão bem empregado deste recurso aparentemente simples, mas que nos conduz sob o plot do mistério do som, de forma tão inteligente. O filme, assim como o bolo que estava no forno, passou um pouco do ponto, queimou um pouquinho nas bordas, mas continua saboroso, principalmente acompanhado de uma xícara de café coado fresquinho e algumas histórias ao pé do fogão a lenha que iluminem nosso imaginário em tempos tão difíceis. É isso, espero que vocês tenham gostado desse ensaio sobre A Vastidão da Noite, filme de 2020 do Prime Video. E se gostaram, curtam, deixem seu like e se inscrevam no canal. Até a próxima.